Quem está conosco agora aqui no Conexão RS, para nossa alegria, é o advogado especialista em Direito Constitucional, Ricardo Giuliani. Sempre é bom recebê-lo, seja bem-vindo. Não, um prazer estar aqui, né? Bom, vamos conversar sobre a indicação do ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal e tentar entender como é a forma de composição da mais alta instância do judiciário brasileiro. É difícil compreender, é técnica, é política. Muita gente, às vezes, se perde para tentar definir como é que se forma a turma lá do STF. Não, a forma de composição da institucionalidade brasileira, ela é muito simples, me engana que eu gosto. Resumidamente, assim. Me engana que eu gosto. Entendeu? Tecnicamente, nesse sentido? Tecnicamente é assim mesmo, me engana que eu gosto. Faz de conta que o juiz é imparcial, faz de conta que o juiz é neutro, faz de conta que o deputado não tem interesses para representar. Sim. Faz de conta que a presidência da República ela está lá como rainha da Inglaterra, sem defender posições na sociedade. Faz de conta. Este é o erro da institucionalidade brasileira. Ou um deputado não defende interesses, ou um juiz não tem opiniões sobre a vida, ou o Supremo Tribunal Federal não é o órgão que defende o pacto político máximo da nação brasileira. O Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão máximo de defesa de um pacto político chamado Constituição Federal. Bom, então... Sim. Eu posso acrescentar lógico. Como é que tu disseste agora? Que é o me engana que eu gosto. É o me engana que eu gosto. Até mesmo nos critérios de indicação, por exemplo, a Constituição diz que o indicado à vaga do STF precisa ter notável saber jurídico. Sim, e ele tem. E reputação ilibada. E deve ser nomeado pela maioria absoluta do Senado Federal. Isso. Indicado pelo presidente da República. O Alexandre de Moraes preenche esses requisitos? Todos os requisitos. E mais do que isso. Porque chegaram a questionar a formação dele. Não. É que assim, isto é outra parte do me engana que eu gosto. Por exemplo, a maioria, e quero ser justo com a minoria, a maioria dos que criticaram a capacidade jurídica do Alexandre de Moraes são os que indicam os livros do Alexandre de Moraes nas universidades. São os que praticam o direito que o Alexandre de Moraes pratica. É só ver. É só olhar. O comentário da Constituição do Alexandre de Moraes não está na 36ª edição de graça. Sim, 36ª edição. Não é de graça. Agora, é o direito mais rastaquara que é praticado nas universidades brasileiras. Entendeu? E quem é que diz isso? Uma pequeníssima minoria de juristas que não pratica esta coisa, que é um direito que faz com que o aluno abdique do pensamento e da reflexão. Esse é o Alexandre de Moraes. Então, ele representa, sim, o status quo dominante nas escolas de direito. Isso é verdade. Portanto, ele preenche completamente os requisitos. Só que o me engana que eu gosto funciona assim. O Fachin agora é o Deus da Lava Jato. O Fachin ficou sendo questionado durante 14 horas no Senado da República por esses que o endeusam hoje. Porque ele, na Universidade do Paraná, abriu o voto para Dilma. Só que os caras do PT que reclamavam que fizeram o que fizeram com o Fachin, fizeram a mesma coisa com o Alexandre de Moraes. Moral da história, são todos iguais. Aí eu vou dizer assim, meu Deus, mas esse cara é um... Não é um absurdo. O Marco Aurélio Mello, quem é? Primo do Collor, indicado pelo Collor. O Gilmar Mendes, quem é? Advogado-geral da União do Fernando Henrique. O Toffoli, quem é? Advogado-geral da União do Lula. O Jobim, quem era? Ministro da Justiça do Sarney. O Maurício Cardoso, quem era? Sempre foi assim. O nosso erro é não compreender que isto é assim. Sim. E aí termos uma relação honesta e digna com a política e com a institucionalidade. Ora, basta ver nos Estados Unidos como é que funciona. Lá ninguém tem vergonha de dizer a opinião política que tem. Não é feio ser de direita. Não é feio ser de esquerda. Feio é fazer de conta que não é nada, que é uma ameba, que é um chuchu. Não tem chuchu na política. Estou rindo de constrangimento mas aqui. É a verdade. Desculpe, não quero ser arrogante nesse aspecto. Entende? Qual é o problema do cara dizer assim, eu sou da esquerda? Não é problema. Não teve um negado agora, um indicado para a Suprema Corte Americana, negado lá porque era de esquerda? O Trump imediatamente não indicou um juiz conservador, respeitável, diga-se de passagem. Agora, qual é a diferença? É que eles assumem a sua condição política.
Um é a favor do aborto, o outro é contra o aborto, um é a favor da liberação da maconha, o outro não é. Qual é o problema de ter opinião sobre as coisas? Não. São autodeclarados... Pelo que eu estou entendendo, se criou uma ideia no Brasil de que são robôs que estão ali executando a lei de maneira fria e técnica. E técnica, quando, na verdade... Isso é uma ilusão. Não é uma ilusão, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, porque a lei vem antes do juiz. Não me interessa a convicção do juiz. Me interessa é que a lei vale para todo mundo, inclusive para o juiz. Sim. Aí, tu busca o único consenso que existe no Brasil. Qual é? Eduardo Cunha. Mortadelas e coxinhas se abraçam quando é para bater no Eduardo Cunha. Aí, está escrito lá na Constituição, literalmente, que para cassar um deputado ou suspender o seu mandato, somente a Câmara dos Deputados pode fazer. Aí o Supremo Tribunal Federal vem, por 11-0, e suspende o mandato. Mas a partir de quê? A partir de um clamor moral da sociedade. Sim. E não de uma demanda legal e normativa da Constituição. Sim. Isto é perigosíssimo, isto é protofascismo. Então, se eu estabeleço uma regra do jogo, eu devo trabalhar a regra do jogo. O Moro, esse herói nacional que tem tomado as decisões, referenciando ao Teori Zavascki, só para lembrar, quem trancou o carrinho do Moro foi o Teori Zavascki, no caso Lula-Dilma. Sim. Não é verdade? Questionaram pelo tempo das prisões preventivas. E ele escreveu, os que prendi são ilustres. Mas a lei não diz que é para prender ilustres. Sim. A lei diz que é para prender bandido. Entendeu? Então, isso dialoga com o sentimento da sociedade, que é legítimo, que quer terminar com esse estado de coisas, com essa corrupção que está tomada e escancarada agora. Não há possibilidade civilizatória fora da lei, fora do pacto político que a lei estabelece. Juliane, vamos fazer o seguinte, você que está aí assistindo, quer participar da nossa conversa, 99890, opa, esse aí é o da rádio, esse é o da Mix, 99890-1071 é para participar do cafezinho, 99588-2374 é para participar aqui do Conexão RS, ao vivo mande a sua participação, deixa eu mandar um abraço para o Léo Soares Caminha, lá da cidade de Alvorada, está elogiando, muito bom o programa, obrigado, e a gente continua assim, trabalhando para você que está em casa. Essa fórmula aí, ela não está saturada? Existe um outro caminho para se compor o STF? Existe algum outro exemplo, né, de país que tenha feito diferente ou que faça semelhante de uma forma assim correta? Por exemplo, a fórmula brasileira ela é importada da fórmula americana. Sem querer ser professoral e etc. E tal, o Alexis de Tocqueville, quando ele se encontra com a democracia norte-americana, no século XIX, ele escreve um livro chamado A Democracia na América. E lá ele vai dizer o seguinte, a grande questão da democracia americana repousa não nas suas instituições, mas na capacidade que a sociedade civil tem de controlá-las. Quando se faz aquele golpe rastaquera, que é a República, é um golpe militar, sim, feito da maneira mais risível possível para quem for olhar, vai ver o que é. Rui Barbosa faz o quê? Pega a institucionalidade norte-americana e transpõe para o Brasil, que na época era Estados Unidos do Brasil. Sim. Não é verdade? O Rui Barbosa só esqueceu de trazer a história americana que compôs aquela institucionalidade. Porque aquela institucionalidade ela é produto de tensões políticas reais. É produto de um pacto federativo real que se consolidou numa Constituição politicamente real. Então, hoje eu escuto gente falar sobre pacto federativo, eu digo, cara, que pacto federativo, cara, palha? O Brasil, o Império, era unitário. Vai fazer pacto federativo com quem? Quem se libertou de quem e pactou com quem? Sim. Isso é uma mentira histórica enorme. Então, a institucionalidade brasileira ela é artificial. Ela não expressa as tensões que existe no nosso país. Não respeita a sua história e a sua cultura. Nada. Mesmo, a sua construção. A nossa construção histórica não tem balaiada, não tem Confederação do Equador, não tem Revolta Farroupilha, não tem o Brasil pulsante real, o Brasil que é feito de gente diferente, de negro, de branco, de japoneses, é um Brasil tolerante. A nossa institucionalidade não mostra isso. A nossa institucionalidade é uma institucionalidade branca, caucasiana, europeia. Então, ela não é capaz mais de mediar as tensões políticas que
a sociedade civil gera para as suas instituições. Então, quando um ministro do Supremo, tu acabou de ler, ele tem que ter probo, não diz? Se um cara diz que consegue dar 3.000 decisões por ano, ele está mentindo. Esse é o volume. Por ano de decisões por ministro no Brasil. Sim. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte toda examina entre 100 e 200 casos. No Brasil, cada ministro examina 3.000 ações. Eu estou pensando em 365 dias no ano, Bom, nos quais não se trabalha. É uma vergonha. É uma 365. vergonha. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, ele passou a ser o ápice do Poder Judiciário. Quando, na verdade, o ápice do Poder Judiciário deveria ser o Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão judiciário, preparado para aquilo. Então, o Supremo Tribunal Federal nunca teve esta vocação. Ele não pode ter esta vocação. Agora, quando a sociedade começa a clamar a morte do Teori Zavascki e esquece que há 2 meses antes estava na frente do apartamento do Teori Zavascki, chamando ele de tudo, porque ele tinha dado uma decisão a favor da dona Dilma, uma sociedade dela não merece nada. O brasileiro tem memória curta. Memória curtíssima. E seletiva. Seletivíssima. Agora, vejam, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir da seguinte maneira. Veja, não se limita da capacidade de pensar. O senhor pode até ficar envergonhado com o que pensar. Eu vou te dizer um negócio aqui. Olha a complexidade do que eu vou te dizer. O Lula e a Dilma estão sendo processados pelo juiz Sérgio Moro. São ex-presidentes da República. Anteontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Sarney será processado pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas eles são diferentes. O Lula é ex-presidente, a Dilma é ex-presidente e o Sarney é ex-presidente. Vocês viram? Sim. Posso trazer outro caso aqui? Outro caso, tá? O exemplo mais recente é a posse do ministro Moreira Franco, que foi considerada legal, segundo decisão de Celso de Mello, enquanto a posse de Lula, como ministro da presidente Dilma, foi barrada. Estou relembrando aqui, se você não lembra. Foi barrada por Gilmar Mendes. E aí? E qual foi a declaração do Mendes? Possivelmente o Celso de Mello esteja certo. Isso ele disse para o jornal, para a Folha de São Paulo. Ou seja, esse cara faz política, descaradamente, da mais vagabunda que tem. Quem é que segurou o sistema de financiamento de campanha? Não foi o Gilmar Mendes? 3 anos ele ficou com pedido de vista. Sim. Eu tenho que ter o direito de dizer que esse senhor comete decisões estapafúrdias, engajadas politicamente. Tu sabe por quê? Porque eu sou um cidadão e eu posso dizer isso, de quem está lá para garantir a minha Constituição e não a dele. Aí tu pergunta para algum colega meu se ele vai dizer isso. Colega advogado? Sim. Não. E os meus casos, e os meus processos. Nós, como advogados, nos transformamos na estrutura mais desnecessária desse país. Vocês ouviram a OAB falar alguma coisa sobre isso? A OAB estadual, a OAB federal, mas vocês viram a OAB nas passeatas da Le Creuset. Sim. Le Creuset é aquela panela que passou a ser descoberta na despensa, naquelas sessões cívicas que a classe média patrocinou no Brasil. Eu não vou falar Shoptime, é concorrente, não estou pagando nada. Le Creuset, é barata, as panelas baratas. Então, veja bem, esta seletividade ela não é da institucionalidade. Está acabando o tempo. É da sociedade civil. O pessoal está falando... Depois eu falo de marcas aqui, né? Tem que depositar alguma coisa aqui também que a gente precisa, né? Mas essa aqui tem sede na França, então não tem problema, não vai dar. Já nesse papo galê francês. Bom, o negócio é o seguinte... Para fechar hoje a discussão, eu queria ter mais 3 horas aqui para a gente poder dar uma esmiuçada no STF. Mas a questão do foro privilegiado, o que tu pensa a respeito? Eu acho sensacional, tem que terminar. A pergunta é por que o Ministério Público Federal não propõe terminar para ele também? Por quê? Eu queria saber. Por que o Supremo Tribunal Federal não propõe terminar para ele também? Por que os desembargadores não propõem terminar para eles também? Por que os juízes não propõem terminar para eles também? Por que só propor para os outros? Casualmente, aqueles que fazem a política e decidem os interesses do país e que eu posso mandar embora a cada 4 anos. Sim. Esses que não abrem mão de foro são os que são vitalícios, que eu tenho que aguentar o resto da minha vida.
Estes são aqueles que, a semana passada, o Superior Tribunal de Justiça acabou de liberar, pagando 30 paus por mês, porque faz 10 anos que é o ministro do STJ. Eu sou a favor do fim do foro privilegiado para todos. Todos. Existem 37 categorias que gozam de foro privilegiado. Isso é um fenômeno brasileiro que explode a partir da emenda número 1 de 69 e 88, aí chega às alturas. Por que determinadas classes não aceitam o fim do foro privilegiado para si? Por quê? Faça essa pergunta na sua casa. Peça algo para si e negue para quem está na sua casa na mesma condição. Veja o que você vai receber. Estas são as famosas 10 emendas anticorrupção do Ministério Público. Vejam, deputado, senador que assina as coisas sem ler, eu mando para casa. Passa 4, passam 8 anos, passa 16, eu mando para casa. Tem gente que rouba, que vende decisão e recebe aposentadoria. São deputados os que recebem aposentadoria a 30 paus? Não, não são deputados. Vamos terminar com o foro privilegiado? Amanhã, para todos. Por quê? A minha avó já dizia, meu filho, faz assim. Se tu for propor alguma coisa para alguém, começa praticando o que tu propõe. Claro. Este é o me engana que eu gosto. E aqui voltamos ao início da nossa conversa. É isso, é por isso que eu estou fazendo assim direito de família, eu estou fazendo consultas, entendeu? Quanto mais longe o judiciário estiver, melhor. Então, eu sou doutor em direito, eu sou mestre em direito, sou especialista em direito privado. Eu advoguei para o Odebrecht, Camargo Correia. Sabe o que eu faço hoje no meu escritório? Eu faço direito de família, eu faço sucessão, eu faço tudo aquilo que é 2 mais 2, 4. E escultura, arte. Assim, que aí é prazer, música, livro, quero até a metade do ano estar publicando mais um livro, seria meu 6º livro. Né? O pessoal está querendo que a gente retome a banda, Sim. vou pensar. Estou Bom, com uma exposição em Brasília, Opa! que foi selecionada em edital público. Tá? Existem 8 brasileiros selecionados para fazer exposição na Galeria do Congresso, eu sou um deles. Né? Centenas de brasileiros Sim. concorreram. Estou lá, vai até 8 de março. Quem estiver em Brasília, vá na Galeria do Congresso, tem uma individual minha. Estou muito feliz com o mundo das artes. E no mundo das artes, mais ou menos o que eu digo é a tonalidade das coisas que eu pinto. Muito bem. Juliano, eu quero fazer 3 convites, então. Convida 3 vezes. Para voltar a falar sobre direito, para, quem sabe, tocar com a banda quando voltar. Oh, capaz, Sociedade Anônima, a banda. E já... Sociedade Anônima? Exato. Muito bem, SA, né? Isso. E também, a gente já fez matéria no teu ateliê, mas Sim, próxima exposição... Esteve lá, maravilhosa Fique matéria. à vontade para trazer aqui também. Não. Seja sempre bem-vindo em qualquer Você sabe que aqui eu não sou trabalho que convidado, fizer. né? Eu me sinto convocado. Vocês Muito ligam, bem. eu venho correndo. Seja sempre bem-vindo, Juliano. Obrigado mesmo. Eu agradeço a vocês. Obrigado.